Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou Lucas Oliver, seu professor de Tribal Fusion Belly Dance, hoje conhecida como Fusion Belly Dance também, essa nossa modalidade que amamos tanto, estilo Naja, ou seja, é dentro do meu método que você vai aprender tudo sobre o Tribal Fusion Belly Dance, seja na técnica, seja na parte teórica ou seja na filosofia do estilo. Bem, nesta aula nós vamos estudar o movimento de Body Wave. Body Wave é um movimento de ondulação de tronco, então ele é um movimento isolado, os nossos quadris ficam no lugar, a cabeça segue o eixo do quadril e a gente trabalha uma ondulação apenas com a nossa caixa torácica, com essa consciência do tronco. Então, body, nesse caso, na tradução, estaria se referindo a esta parte do nosso corpo, aqui da base do nosso pescoço até aqui a linha das nossas cristas ilíacas, ok? O Body Wave é um movimento que ele descende do estilo American Tribal Style, que na verdade hoje é conhecido como Fat Chance Belly Dance Style. Se a gente for procurar a origem técnica dessa movimentação, a gente vai encontrar essa ondulação dentro da dança do ventre, contudo não de forma isolada, né? É bem raro a gente ver dentro da dança do ventre um trabalho de tronco bem isolado. Acaba que é uma ondulação que na dança do ventre aqui no Brasil a gente conhece ela como ondulação camelo e ela acaba descendo e influenciando um pouco os quadris, né? Dentro do repertório clássico, quando a gente vai falar do estilo Fat Chance Belly Dance, né, o antigo ATS, American Tribal Style, a gente tem uma ondulação também que é chamada de Body Wave, mas o Body Wave do ATS não é tão dissecado quanto esse do Tribal Fusion que nós vamos estudar, porque quando a movimentação descende para o Tribal Fusion, para essa técnica ali nesse período que a gente chama de Old School, né, o movimento acaba recebendo um olhar mais de dissociação, um olhar de muito mais consciência corporal, um olhar onde o nosso corpo inteiro ele está mais fluido e muitas das vezes até trabalhando a aglutinação, né, que é a fusão desse movimento com outra movimentação que resulta uma terceira movimentação, ou também trabalhando a sobreposição, que é quando a gente está trabalhando a ondulação de tronco e fazendo outra coisa no quadril. Então a gente já sabe que o Body Wave, além de ser um movimento muito bonito de ondulação de tronco, ele também vai nos forçar a educar a nossa consciência de que é possível sim isolar as movimentações de tronco, trabalhar apenas o tronco, porque ele é um movimento que os nossos quadris ficam fixos, a nossa cabeça segue a linha desses quadris, né, a linha medial do nosso corpo, e apenas o nosso tronco realiza a movimentação. É claro que de início você pode ter muita dificuldade em executar esse movimento, porque é preciso um pouco de prática assim para você de fato conseguir dissociar a movimentação dos movimentos de quadris. Então fique atenta bastante às dicas que eu vou te dar ao longo dessa aula, as coordenadas que eu vou te dar, né, para acionar, para chamar sua consciência, para que a gente consiga ir deixando o movimento cada vez mais limpo e isolado. E como toda aula é necessário a gente ter um trabalho de preparação corporal, a gente vai começar essa aula fazendo um aquecimento assim breve, só para a gente conseguir trabalhar essa movimentação de Body Wave. Então bora começar, ajeita o seu cantinho aí, coloca seu incensinho para queimar e vamos mergulhar nessa prática. Entrega-se para essa prática para você conseguir de fato, através do corpo, despertar não só a sua consciência corporal, mas também despertar suas outras consciências, né? Mental, emocional e quiçá a gente conseguir alcançar o estágio de despertar da consciência espiritual, que é uma das funções que dentro do estilo Naja, né, o Tribal Fusion Belly Dance vem trazer pra gente. Então, para aquecer o nosso corpo, a gente vai começar inspirando e elevando os nossos braços lá no alto. Alonga primeiro só para dar aquela espreguiçada. Respira. Crie uma distância entre a orelha e o ombro. Ótimo, relaxa esses braços. Agora eu inspiro de novo, só que eu vou elevar, projetando o peito lá pro alto um pouquinho, ó. E volta, expiro. De novo, inspirando. E volta, expirando.
Ótimo. Cruza os dedos das mãos lá atrás, ó. Se você conseguir, inclusive, virar a palma da mão para baixo com os dedos cruzados, ótimo. Você vai abrir seu peito à frente, unir bastante as suas escápulas lá atrás, tá bom? E fazer essa força de levantar os braços lá para o alto. Isso vai trabalhar bastante o alongamento aqui da abertura de peito e também vai ajudar a gente a ganhar uma certa flexibilidade na articulação do ombro, tá? Liberando essa articulação. Respira bem profundo, abre bem o peito. Volta. Ótimo. Relaxa. E agora vamos compensar essa projeção que a gente fez para frente, também vamos compensar ela, porque a gente vai precisar dessa corcundinha dentro do movimento. Ó. Faz uma corcunda, encaixa bumbum, se quiser pode colocar até o queixo no peito. Ó. Força aqui para afastar uma escápula da outra, tá bom? Ótimo. Respira fundo. E volta devagar, relaxando, ótimo. Comece agora girando seus ombros para trás, respirando. Inspira quando o ombro passa por cima, solta o ar quando ele passa por baixo. Inspira quando ele passa por cima, solta o ar quando ele passa por baixo. Inspira e expira. Ótimo, e para frente agora, inspira e expira. Inspira mais uma vez e expira. Explora bastante essa rotação, gente, para ganhar espaço na articulação. E expira. Ótimo, relaxa os braços. Agora a gente vai puxar um pouquinho aqui o braço, ó. E essa postura, esse alongamento aqui é um alongamento que é muito comum as pessoas fazerem ele ou com desleixo, né, que é só fazer assim, puxar o braço mais ou menos, ou fazer ele completamente desencaixado. Então já vou aproveitar para te dar um toque para você aproveitar mesmo esse alongamento. Olha só, você vai puxar o seu braço aqui, trazendo a sua mão no braço em si, não no antebraço aqui, ó. Você vai puxar no braço, porque isso também vai forçar você a esticar o cotovelo, tá vendo? Então você estica o cotovelo e aí sim você já está trabalhando aqui deltoide, tríceps, e ao mesmo tempo você precisa criar uma distância entre o queixo e o ombro e puxar como se você quisesse abrir desde lá das escápulas, ó. Afastando uma escápula da outra, queixo distante do ombro e aí sim você olha por cima desse ombro, tá vendo? Para colher mesmo o benefício do alongamento. Da mesma forma que a gente faz para um lado, a gente também faz para o outro. Alonga. Ctrl C, Ctrl V nas dicas que eu tô te dando, né? Tudo que a gente aplica de um lado a gente tem que fazer do outro. Ótimo. Isso aí. Agora essa mão já vai lá atrás, segurando no cotovelo. Puxa o braço, contrai o abdômen para deixar mais intenso esse alongamento, né? Esse aqui, gente, eu confesso que é um dos alongamentos que eu tenho mais dificuldade, porque eu tenho uma rotação dos ombros para frente, sabe? Então é muito comum quem tem os ombros rotacionados para frente sentir dificuldade em alongar isso aqui. Dessa forma. Puxa o outro braço, outro cotovelo, fecha as costelas, vai tentando deixar a cabeça retinha, contrai o abdômen. Isso, respira profundamente. Ótimo. Nossa, professor, por que a gente está alongando o braço e ombro, né, para trabalhar peito? Uma das coisas que o movimento de body wave, os movimentos de tronco em si, vai cobrar do nosso corpo é uma boa mobilidade articular aqui dessa articulação glenumeral, que é a articulação dos ombros. Porque quando o peito abre à frente e encolhe para dentro, essa articulação está conectada aqui à nossa caixa torácica, né? A clavícula, as escápulas, então também faz parte do tronco. Se eu não alongo a articulação do ombro, eu posso ter muita dificuldade em abrir peito assim, ó, ou fechar peito, porque não tem mobilidade articular aqui.
É muito comum também as pessoas terem muita tensão muscular aqui nessa região do pescoço, esternocleidomastoide, ou às vezes aqui no trapézio, né? Até musculatura superior e intraescapular. E essa musculatura tensa, ela acontece por conta desse ombro girado para frente, o celular aqui na frente, ou anatomicamente como eu, né? Que já tenho anatomicamente os ombros rotacionados para frente. Então é muito mais difícil abrir o peito. Quando você trabalha esse alongamento, essa mobilidade articular, você ganha espaço para as projeções de peito. Se você quiser fazer um teste aí na sua casa, inspira, leva os braços lá no alto e tenta projetar o peito para frente, mas com os braços aqui do lado da sua orelha, ó. Tá vendo que fica bem difícil projetar o peito? Porque essa posição de braço para cima, bem do lado da orelha, tá travando aqui nossa articulação glenomeral, né? Então eu não consigo, também travando o cíngulo escapular. Eu não consigo nem abrir nem fechar o peito, não tem muito espaço, né? Então hoje também eu vou te dar uma diquinha para como que você trabalha o melhor espaço dentro do movimento, né? Com o braço lá para cima, ok? Continuando o nosso alongamento, a gente vai inspirar lá no alto de novo. Agora eu vou empinar bumbum, abrir peito e descer como uma mesinha aqui na frente, ó. Relaxa os braços, apoia os braços aqui atrás dos seus joelhos. Não é para apoiar, tipo, relaxando mesmo, é só um apoio para você não perder o equilíbrio, ok? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu inspiro, abro o bumbum lá no alto, empino o bumbum, abre peito, na verdade. Expiro, encaixo o bumbum e coloco o queixo no peito. Inspiro, abro lá no alto. Aqui a gente está fortalecendo as escápulas, trabalhando a mobilidade da coluna. Expira, encaixa bumbum, queixo no peito. Inspira. Abre. Expira. Inspira. Aproveita que a mão tá aqui, ó. Aproveita para empurrar o movimento, abrir bem o peito, ó. Expira. Inspira lá no alto. Expira, volta. Inspira. E cresce. Ótimo. Vocês sentiram que já fica ardendo um pouquinho ali na região das escápulas, né? Aqui também no meio das nossas costas, na região torácica, tóraco-lombar, porque a gente está trabalhando essa força muscular para ganhar essa sustentação na postura para a movimentação do Barrowave, porque o Barrowave, por mais que é um movimento de ondulação de tronco, o nosso tronco está preocupado também em manter uma elegância, uma boa postura. Então, esse trabalho de tronco vai ajudar muito a fortalecer essa musculatura. Professor, não senti nada, não consegui sentir o trabalho do asana em si, da movimentação em si. Então vamos intensificar um pouquinho. Você vai colocar os braços, ao invés de estar apoiado aqui no seu joelho agora, você vai colocar ele aqui as suas mãos na linha dos seus olhos, ó, e vai fazer a mesma coisa. Inspira, olho lá no alto. Expira, encaixa bumbum, queixo no peito. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Mais uma vez, tá ficando quente. Inspira e expira. E a última agora. Quem faz dança tribal não sabe, né? Quem não faz dança tribal não sabe o quanto difícil é, né? Volta devagar, cabeça a última que chega. A gente acaba fazendo as movimentações de forma lenta e fluida e as pessoas acabam pensando que tá suave, que você não tá suando, mal sabem o trabalho muscular minucioso que o estilo oferece pra gente, não é mesmo? Olha só, então agora a gente trabalhou essa força, essa ampliação frente e trás, a gente também vai dar uma liberada só aqui nas laterais, porque a gente vai precisar um pouquinho desse alongamento também. Por mais que é um movimento que acontece no eixo antero-posterior, quando se trata de Tribal Fusion Belly Dance, todo alongamento é pouco. Então a gente alongou aqui, abrindo e fechando o peito, demos uma fortalecida aqui atrás, né? A gente também precisa dar uma alongada aqui na lateral, nas laterais, na verdade, dentro do nosso tronco. Então eu vou abrir as pernas um pouquinho, projetar o meu quadril lá para o lado esquerdo e descer o meu tronco, ó, escorregando a mão direita pela perna direita, elevo o braço esquerdo lá no alto, ó, e alongo, abre peito. Aproveita essa mão que está apoiada aqui para ela servir como uma alavanca para você alongar e abrir o seu peito.
alonga, vai lá no seu máximo. 3 respirações profundas em cada alongamento já é o suficiente, ok? E volta devagar. Isso. Relaxa, projeta agora o quadril para o outro lado e alonga. Respirando. Sente esse alongamento desde a sua crista ilíaca, passando pelos intercostais, subindo até lá a pontinha dos seus dedos. E volta devagar. É isso aí, bora entender agora o movimento, a técnica da movimentação em si. O corpo já está preparado e a gente sabe que 80% pelo menos de uma aula é de preparação corporal. Então, se você sentiu muita dificuldade neste alongamentozinho ou sentir muita dificuldade no movimento em si, no body wave em si, eu te indico a trabalhar mais preparação corporal, ok? Combinado? Ótimo! O body wave é uma movimentação, como eu disse, de tronco. O tronco está trabalhando de forma isolada e por isso a gente precisa dar uma atenção muito especial para a nossa postura. É a postura que vai sustentar essa movimentação de forma isolada. Então vamos recapitular como que é a postura aqui do estilo Tribal Fusion Belly Dance, claro, dentro do meu método, né? A gente tem aqui o pé em formato de T, onde eu coloco o meu calcanhar direito na parte interna, aqui bem no meio do pé esquerdo. O nosso quadril, se a gente for seguir a linhagem clássica da formação dessa postura, a gente vai deixar o quadril para essa diagonal frente esquerda e o nosso tronco para frente, né? Então a gente fica meio tortinho. Contudo, como já era de se deduzir, ao longo dos anos eu fui desenvolvendo um probleminha de coluna justamente por trabalhar nessa torção, né? Todas as movimentações de forma torta. Essa postura em si, historicamente, ela tem um fundamento, tá? Ela tem, e tecnicamente também. Contudo, dentro do meu método, eu reajustei essa postura para que o mesmo problema que não aconteceu com a minha coluna, aconteça com a coluna de vocês em casa. Então, nosso pé está em formato de T, mas a gente vai acabar deixando os quadris aqui para frente mesmo, ok? Eu vou virar de perfil, porque como a ondulação de tronco acontece de frente para trás, é melhor para vocês visualizarem. Então dá para ver aqui pelo espelho também, tá bom? Olha só, então eu tô aqui com meu pé em formato de T, faço uma semiflexão de joelhos para criar aquele espaço que a gente gosta nos quadris, né? Mas, como é um movimento isolado de tronco, eu vou trancar uma perna na outra. Esse é o segredo da postura, ó. Eu vou contrair o bumbum, contrair o... Você me entendeu, né? Contrai o bumbum, contrai uma perna na outra, ó, nossos quadris estão travados, ok? O nosso peito aqui vai crescer para cima, fechando as costelas. Então, nossas costelas aqui estão criando... nosso abdômen está criando uma espécie de cinturão aqui que está trazendo a presença do flamenco ainda, tá vendo? Essa postura bem imponente. Nosso peito está numa projeção não para cima, deslocando a caixa torácica, é o para cima, como se eu segurasse na base da sua coluna e fosse crescendo essa coluna lá para o alto, ok? Eu giro os ombros para trás, encaixo para baixo em formato de T, mas tá vendo que tá tudo muito rígido? Agora a gente tem que dar uma relaxada. É só um empilhar a postura, tá? A postura no Tribal Fusion, e também eu usaria dizer até dentro da dança do ventre, a gente não pode estar trabalhando em super contrações musculares, porque se a gente tiver para sustentar a postura aqui bem firme, bem rígido, as movimentações ou vão sair pequenas ou você vai ter muita dificuldade de trazer aquele efeito de um movimento soltinho, um movimento bem gostoso de ser visto, ou até mesmo no Tribal Fusion um movimento mais fluido. Então eu empilho tudo e depois eu descontraio a musculatura, ok? As nossas orelhas estão buscando afastar dos ombros. É muito comum no body wave as pessoas trazerem aqui os ombros próximo à orelha ou a orelha próxima ao ombro, né? Então, crie essa distância. Eu sempre brinco com as minhas alunas que é pra gente imaginar como se fosse um brinco-agulha. E esse brinco-agulha, se eu movimento o ombro para cima, ele, espeta aqui meus ombros, a minha clavícula, ok? Combinado. Então a gente está aposturado, tá vendo? Agora eu vou pensar nas 3 projeções. Olha a importância da preparação corporal, porque a gente já fez ela lá na preparação e ela encaixa agora. Ó. As 3 projeções principais do body wave é uma projeção anterior,
paralela ao solo, uma projeção antero-superior, ou seja, numa diagonal superior, né, aqui acima, e uma projeção na diagonal inferior posterior, ok? Vamos ver como que é isso? Eu vou imaginar então aqui no centro do meu peito um lápis e na minha frente uma lousa imaginária. Estou na postura, vou pensar o seguinte, ó, eu abro o meu peito paralelo ao solo, ó, eu vou pensar na linha dos meus mamilos paralelo ao solo, essa caneta vai ficar paralela ao solo, e nessa lousa imaginária eu estou fazendo um ponto final, tá vendo? Frente e volta. Frente e volta. Frente e volta. É muito importante você se atentar nessa movimentação de abrir o peito para frente, porque tem muitas pessoas que acabam fazendo assim com os braços, ó. Não é um movimento escapular, ok? A minha consciência não está em abrir e fechar os braços, abrir e fechar os ombros. A minha consciência está em abrir e fechar o peito. Ali os ombros e as escápulas estão funcionando como consequência dessa consciência de tronco, ok? Lembra que a perna está travada aqui, porque senão você vai fazer assim, ó. Empinar bumbum, fechar bumbum. Não é para empinar bumbum e encaixar bumbum. Bumbum tá travadinho ali, ó. É abrir peito, fechar peito com a linha dos mamilos paralela ao solo. Entendido? Tranquilo, né, gente? Se tiver com dificuldade nesse espaço, tá fazendo muita força e nem vê o movimento se deslocando, você já sabe, precisa ter uma boa preparação corporal, trabalhar a flexibilidade, equilíbrio e força dessa região do tronco, ok? A segunda projeção, como eu disse, é a projeção antero-superior, então eu vou abrir o peito, olha a diferença, ó, é para cima, eu tenho para frente, paralelo ao solo, e tenho para cima. Esse para cima, essa caneta, esse lápis que está no centro do meu peito, faz uma vírgula nessa lousa imaginária aqui na frente, ó. Ponto final, vírgula. Legal, né? Ponto final, volto, vírgula. Ok, tá vendo que a minha cabeça tá acabando acompanhando, ela tá seguindo um pouco do meu tronco? Tá tudo bem, aí com você também deve estar acontecendo isso. Daqui a pouco a gente lapida ela, vamos começar devagarinho. Então eu tenho frente, volta, cima, volta, frente, volta, cima, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha mão aqui eu posicionei ela na posição número 1 de braços, tá bom? Para ela ficar aqui bem bonitinha, não deixar ela solta. Dentro do Tribal Fusion, gente, Fusion Belly Dance, a gente precisa estar com a nossa consciência sempre desperta, principalmente na postura. É muito comum a gente começar a fazer as movimentações e essas movimentações ficarem assim soltas, desleixadas, sem muita consciência, certo? Então é muito importante você sempre lembrar, opa, postura, porque você vai encaixar braço e encaixar sua postura novamente. Começa a fazer o movimento, o nosso cérebro vai se distraindo com outras coisas, né? Outras consciências que estão chamando, a própria consciência da movimentação. Então, se o braço está aqui, o braço fica aqui. Se o braço está aqui, ele relaxa, a postura relaxa. E não é isso, a gente está aqui nessa prática, preste atenção, para a gente usar o nosso corpo para ampliação da nossa consciência. A gente começa ampliando a consciência do corpo, para a gente assim conseguir ampliar a nossa consciência mental e emocional e aí conectar com o nosso eu superior e começar a fazer com que a dança Tribal Fusion de fato funcione na sua ferramenta principal, que é essa transcodificação, vamos dizer assim, de tudo que é bom ou de quem você é ou do seu ser espiritual em movimento. Em outras palavras, é necessário você lapidar a consciência do seu corpo para você conseguir usar o seu corpo como linguagem da sua alma. Certo? Então a gente tem projeção frente e cima, que nós vimos, e agora a gente tem dentro. O dentro é essa corcundinha aqui mesmo, gente. Todo mundo quer correr dessa corcunda porque acha que é feio, mas quando você vai colocar dentro da movimentação, fazer a movimentação do Baroi ficar fluida, você vai perceber que é necessário, se você quer um efeito legal no movimento, que o movimento apareça para a última pessoa que está lá na última fileira da plateia te assistindo, você precisa passar por esse processo aqui da corcundinha. Então esse movimento, além de tudo, também nos faz trabalhar sobre o que é feio. Existe alguma coisa feia? Então eu faço frente, cima, ó, e corcunda. Frente, cima e corcunda. Faço 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lucas, e o tempo 4?
O tempo 4 é uma transição, é o seu eixo, tá? Então é um tempo que a gente vai passar por ele, ok? Vamos emendar tudo e fazer fluido? Ótimo, então com esses 3 pontos já em mente, a gente vai só fazer a movimentação de forma fluida. Ao invés de eu parar nas quinas de cada movimentação, né? Porque a gente está tendo um triângulo assim, ó, certo? Na matemática esse triângulo tem um nome, que eu me veio aqui na cabeça isso, mas não lembrei. Não sou bom em matemática. Coloca aqui nos comentários para mim, você lembra o nome desse triângulo que está aparecendo na tela aí para você, ó? Certo? Então a gente vai tirar as quinas desse triângulo. Eu vou ir para frente, aí chegando no final eu já começo a projetar para cima, fazendo uma quina redondinha. Quando chega lá em cima eu já mergulho adentro e vou lá no ponto de trás, ó, corcunda. À frente, acima e adentro. Eu gosto de contar 2 tempos para cada, ó. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 no eixo 7. 8, transição, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7, 8. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Então são 2 tempos na reta, na ida paralela ao solo, 2 tempos na subida e 4 tempos na descida, ó. 5, 6, 7, 8, que essa linha é bem maior, né? É uma linha que soma quase o tamanho dessas outras duas. Então eu faço 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, transição. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Lucas, às vezes passa uma ondulação na sua barriga, ou eu vejo algumas bailarinas que nesse movimento faz uma ondulação na barriga. Belly roll, gente, que é essa movimentação aqui de barriga, é um outro movimento. Contudo, se você já está no nível intermediário, já quase avançado, o body wave ele pode te ajudar sim a aprender e a lapidar melhor essa sua técnica de ondulação da barriga, certo? Como que você vai pensar isso? Quando você estiver indo para frente, você vai começar a inspirar, ó. Inspira, inspira pouquinho. Quando você for lá pro alto, você inspira tudo. Esse ar você vai acumular aqui na sua barriga. Você vai fazer uma respiração diafragmática, é o famoso inchar a barriga, ó, tá vendo? Porque quando o seu peito for para dentro, esse peito indo para dentro vai forçar uma contração da musculatura superior do seu abdômen, porque você está entrando em corcundinha. Só que a sua barriga está inchada, tá vendo? Você inflou a sua barriga. Então, quando você começar a fazer o movimento aqui no eixo de transição e indo para o próximo tempo 1 e 2, você vai perceber que a ondulação automaticamente começa a ser passada, sem eu estar pensando nela, ó. 1 e 2, inspira. Inspira 3 e 4, agora incha a barriga enquanto desce o peito. Infla, 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 corcundinha. Agora, ó, contração na parte superior do abdômen, tá vendo? Barriga cheia de ar. Vou projetar pra frente. 1 e 2, viu a ondulação passando? E aí, com o tempo, você vai forçando essa ondulação passar, ó. Até a hora que você conseguir fazer a ondulação junto com o movimento do body wave. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7, 8. Se você também é do nível intermediário, nível avançado e acha que o body wave é uma movimentação muito simples já para você, você está muito enganada. Principalmente se você vier participar das minhas aulas, porque o que eu mais faço comigo e com as movimentações básicas é investigar ela de todos os lados possíveis, em todas as possibilidades possíveis, se é que esse trocadilho existiria, né? Mas você também tem outra possibilidade, já eu vou colocar os braços ali para a gente entender como que é o movimento em si do repertório. Mas quando você também está fazendo o body wave, você pode não só pensar nessa respiração acontecendo aqui, né, nesse tempo que a gente fez, como você pode aumentar o tempo. O body wave é uma movimentação de repertório lento, tá? Não que você não possa usar ele num repertório rápido, mas ele é repertório lento. Então se a gente fez 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, eu quero 16 tempos. Eu quero 4 tempos aqui, 4 tempos aqui e 8 tempos aqui. Eu vou te explicar rapidinho como que faz em 16 tempos, só que a gente vai combinar o seguinte: se você conseguir, você vai postar um stories fazendo isso, pode ser? Você posta esses stories, me marca, porque aí eu vou pegar esses stories e vou repostar. E você tem que falar que aprendeu com o Lucas.
né? Tem que dar o crédito ao professor. Certo? Vamos lá, então, ó. A gente estava fazendo 2, 2 e 4. Você só vai fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Sobe 5, 6, 7, 8. Desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu desço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? Desafio. É desafio. Agora vamos colocar o braço dentro do body wave. O braço do body wave ele acontece da seguinte forma. Nosso braço esquerdo ele fica aqui na posição número 2, lembrando que cotovelo é abaixo de ombro, ombro abaixo de pulso. E o braço direito ele vai lá para o alto. Só que lembra que eu fiz lá no começo um teste com vocês? Se a gente está com o braço aqui do lado da nossa orelha, a gente perde mobilidade aqui na projeção de peito. Então tá aí um segredinho, outro segredinho. Coloque o seu braço aqui na altura da sua testa, ok? Ó, e aí você vira para o público para ficar uma ilusão de ótica. Você vai projetar o peito, ó. Braço número 2, posição de braço número 3. Peito à frente, peito acima, peito adentro. Peito à frente, peito acima, peito adentro. Agora colocando fluido. Frente, cima, dentro. Frente, cima, dentro, ok? Frente, cima, dentro. Ótimo! Para cada body wave que a gente está fazendo, né, um completo, a gente faz um hand floreio. O hand floreio que é de fora para dentro, ele é o flamenco hand. Eu coloquei esse nome flamenco hand para deixar bem explicadinho e ficar bem mais fácil de você entender. Então, quando giro de fora para dentro, é o flamenco hand. Dentro do estilo Naja, eu coloquei também como regrinha, todas as vezes que você faz um hand floreio, ele termina com snake hand, para ele não ficar um hand floreio assim duro, tá vendo? Porque aí a ondulação fica dura, ó. Tá vendo, ó? Quando eu coloco o snake hand, olha que bonito, ó. E snake hand. E snake hand. Então, para cada body wave, você faz um hand floreio. E agora a gente ajusta a cabeça no eixo do quadril, não deixa ela sair do eixo do quadril e a gente tem aí um bom movimento de body wave. Eu digo bom porque não é ótimo, nunca é ótimo. A gente sempre tem coisa para evoluir. Sempre tem coisas pra gente aprender, sempre tem coisas pra gente limpar, sempre tem como a gente fazer o movimento ficar dentro do nosso vocabulário para quando a nossa alma quiser falar, a gente conseguir falar de forma fluida, né? A gente ser, como que fala quando é uma língua, né? Tipo no inglês, quando você está aprendendo, a gente fica fluente, porque as coisas fluem, ok? Então a gente precisa fazer a dança, que a dança fique assim também. Bem, essa é a nossa aula de body wave, eu espero que você tenha gostado, é a parte técnica, é a lapidação técnica, eu te dei um passo a passo e algumas dicas aí de como melhorar o seu body wave, certo? Agora, num próximo vídeo, a gente vai trabalhar somente a prática, o Naja Flow, que é quando a gente começa só a fazer um improviso coordenado, e também uma prática com a música, né? Como encaixar esse movimento dentro de uma música, ok? Espero que você tenha gostado, curta, comente e principalmente se inscreva no canal e compartilha pra gente conseguir fazer a nossa família crescer mais. Quem sabe um dia a gente não consegue ter o primeiro canal de Tribal Fusion do mundo, ter 100 mil inscritos, hein? Certo? Um beijo e nos vemos na próxima. Tchau!